Estamos de volta com toda a nossa audiência aqui do Intervalo, TV e YouTube reunidos. A gente que segue analisando o cenário internacional, Ronilson e professora. Queria trazer um destaque importante que saiu há pouco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando Lula para integrar o chamado Conselho da Paz, aquele órgão criado para supervisionar o governo na faixa de Gaza. A notícia foi publicada inicialmente pelo pessoal do ICL, apurado pelos colegas da Folha de São Paulo e pelo nosso Matheus Coutinho aqui do UOL também. Uma proposta que foi enviada na sexta-feira pela Embaixada do Brasil em Washington, mas ainda não trouxe informações detalhadas de se o governo brasileiro vai aceitar esse convite. Trump também convidou outros chefes de Estado para fazer parte desse conselho, incluindo os presidentes da Argentina, Javier Milei, e da Turquia, Recep Erdogan. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesse sábado que o anúncio de Trump sobre o Conselho de Gaza não foi coordenado com Tel Aviv, contrariou inclusive a política israelense. De acordo com o comunicado, o ministro das Relações Exteriores de Israel vai levar ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, esse questionamento, mas temos então a notícia do presidente Lula sendo convidado por Donald Trump para integrar esse chamado Conselho de Paz, Ronilson. Eu queria começar te ouvindo aqui para a gente trazer um pouco mais de explicação do que se trata. A Casa Branca já tinha indicado que esse Conselho para Gaza vai abordar questões como fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos para Gaza, toda uma questão que teve polêmica desde o começo. Como é que a gente pode ver esse convite internacional para esse conselho agora? Na prática, esse conselho ele não tem nada, né? Esse conselho é algo que está dentro do desenho da proposta de Donald Trump para Gaza. A gente sabe que Donald Trump tem as propostas de Donald Trump vão entre o delírio e o que é factível, vai desde construções em IA de como a Palestina e a área de Gaza vai se tornar depois da sua gestão ou da incidência dos Estados Unidos, até uma busca real, que eu considero sensata, de ouvir, ele nunca diria isso, né, mas é quase um multilateralismo. Esse conselho é quase que uma forma de multilateralismo. O fato é que isso é um desenho proposto por Donald Trump, que eu acho honestamente que ele tem muitas dificuldades de vingar, sobretudo da maneira como ele está sendo construído. Quer dizer, tem ali a ideia, né, de aproximar lideranças que têm posicionamentos completamente díspares com relação à gestão da incidência dos Estados Unidos, ou a própria condução de Israel, de todo esse debate sobre Gaza, da ocupação, da relação com a Palestina, do combate ao Hamas, etc. É difícil imaginar um conselho pensando Gaza que coloque Lula e Javier Milei numa mesma mesa, e outras, né, lideranças que têm divergências conhecidas, frontalmente conhecidas. É difícil imaginar que o próprio Netanyahu aceite a participação de determinadas lideranças nesse conselho, com as quais ele tem alguma hostilidade mais direta e a quem ele identifica como tendo uma posição contrária ou hostil a Israel e ao povo judeu, até um certo antissemitismo. Então, é preciso uma análise, a professora talvez possa nos ajudar, entre o real, entre o delírio factível, né, nessa proposta do Conselho, no Conselho de Donald Trump. A ideia é super interessante, o fato de ter se você tem um conselho, né, global que se dedique a olhar para Gaza como uma proposta não apenas de cessar-fogo, mas uma proposta de paz, uma proposta de reconstrução, isso no imaginário é muito interessante, mas no mundo real e no contexto da geopolítica atual, sobretudo com certas figuras, né, que estão sendo colocadas ali como pretendendo ser colocadas numa mesma mesa, é muito difícil imaginar que isso seja factível. E eu acho que o ponto principal, e aí para encerrar, é que a Casa Branca não tem um plano efetivo. Pelo menos se tem, Donald Trump nunca colocou, e esse nunca foi um plano considerado razoável por quem minimamente está olhando para o Oriente Médio, para Gaza, Palestina, para a relação Israel-Palestina há muito tempo e conhece esse cenário. Donald Trump está construindo a forma de fazer as coisas, a geopolítica pela força, quer dizer, ele tem uma ideia, ele impõe a sua ideia a partir da força militar e econômica, né, tarifária, mas é difícil imaginar porque
Donald Trump não tem, pelo menos não apresenta ao mundo uma proposta que seja razoável do que efetivamente os Estados Unidos pretende fazer quando ele imagina uma condução e uma gestão em Gaza. Entre o plano e a prática, professor, o que a gente pode pontuar aqui de intenção de Trump com tudo isso e de estar o Brasil no meio nessa lista também? O que isso pode representar para a gente? Bom, eu achei muito interessante a maneira como o Ronilson colocou, que é exatamente isso, o que fica entre realidade e delírio. Porque o Donald Trump, ele é essa figura bastante polêmica, de muita bravata, muitas palavras duras, uma retórica muito dura, de falar que que já pacificou 7 guerras, fez esse discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU ano passado. Então ele tem essa retórica muito inflamada, ele traz uma série de eventos, dados, que não necessariamente são reais. Então, como vocês estão colocando aqui, eu acredito que, primeiro ponto, as figuras que ele está convidando para compor esse comitê, elas são figuras bastante polêmicas, e não são figuras conhecidas por um interesse genuíno na proteção do território de Gaza. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Javier Milei, quando nós olhamos para o Erdogan, e nós podemos falar até mesmo do genro dele, o Jared Kushner, que é casado com a filha Ivanka Trump, e eles judeu. Então, é uma pessoa que, no primeiro mandato do Donald Trump, ajudou na mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Ou seja, um território altamente contestado por uma série de religiões. Então, as pessoas que ele está trazendo para compor esse comitê, elas já têm um histórico bastante delicado em relação a Gaza, e eu não acredito que isso realmente saia do papel. O Donald Trump, ele é essa figura que traz uma série vou colocar ideias, mas não necessariamente planos concretos. Então, ele não tem nenhum plano traçado, está mandando essas cartas convites agora. E eu gostaria também de fazer um destaque aqui. Muito me surpreende ele ter convidado o presidente Lula logo depois de ter suspendido os vistos a emissão de visto de imigração aqui para os brasileiros. Então, lembrando que são vistos para imigrantes, não vistos de turistas. Mas isso tudo aconteceu na mesma semana. Então, ele dá indícios muito confusos da maneira como ele gostaria de conduzir a relação dos Estados Unidos para com o Brasil. Então, suspende a emissão de vistos, logo em seguida chama o presidente brasileiro para compor esse Conselho de Paz. Então, o primeiro ponto é a própria composição do Conselho. As figuras desse conselho são muito complicadas. E segundo ponto, que vocês mesmos trouxeram, o Benjamin Netanyahu falou que esse conselho não foi... não vou falar nem que não teve o aval de Israel, mas que não passou por Israel, não houve uma conversa. E, querendo ou não, Gaza é um território contestado, mas que é considerado parte do território de Israel, pelo direito internacional. Então, nós vemos que minimamente precisaria envolver para que Israel soubesse o que está acontecendo. Não estou falando que Israel tem que ditar o que acontece em Gaza, longe disso. Mas é um território que está bastante contestado e que Israel está fazendo uma ocupação bastante violenta. Ou seja, precisa trazer não só um israelense para a conversa, mas principalmente palestinos. Então, nós vemos aí uma série de nomes e praticamente nenhum nome palestino. Estamos falando de um território que vai, teoricamente, segundo as palavras do Donald Trump, vai ser gerido por esse comitê, mas sem nenhum nacional daquele território, sem nenhum palestino. Isso é seríssimo. Então, eu acredito que, na verdade, essa seja mais uma dessas falas muito inflamadas do Donald Trump, que não vão levar a lugar nenhum, até mesmo porque não está envolvendo os principais atores desse confronto regional. Professora, eu acho muito importante quando a senhora traz esse ponto, porque abre toda uma aba da discussão
que não está entrando em voga diretamente, porque é tanta coisa para se discutir que sim, né, a participação dos palestinos é o mais importante ali. Aproveito até para te perguntar sobre uma percepção que eu tenho visto muito em análises de diferentes atuações do Trump guiando o mundo para um olhar da gente acabar citando o aparente improviso, a aparente loucura nessas discussões, mas muita gente falando, sim, há uma loucura, mas há um método de um preparo para uma nova lógica de ocupação desses territórios, que não necessariamente a gente fala só de guerras e bombardeios, mas dessa colocação de influência sem um plano exatamente de não queremos acabar com o regime na Venezuela, mas vamos colocar como se fosse uma rainha da Inglaterra ali. A gente está vendo isso acontecer cada vez mais, vamos falar de Groenlândia daqui a pouquinho. Como que a gente pode amarrar isso tudo aqui nessa nova lógica até de como a gente analisa essas movimentações, uma vez que o Trump está surpreendendo todo mundo dia sim, dia também, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos cair na superficialidade de falar Donald Trump é louco. Isso não é uma análise plausível. É claro que ele é uma figura polêmica, é uma figura complicada, tem esses movimentos esses impulsos que ele tem de querer fazer as coisas do jeito dele, mas existe um método. Ele não está fazendo isso, né, todas essas ações, a invasão à Venezuela, a captura de um presidente em exercício, independente de ser um presidente polêmico ou não, autoritário, democrático, era um presidente em exercício que não passou pelo crivo da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, o Donald Trump, ele está fazendo ações muito duras, ele sabe que isso tem uma consequência, então é claro que existe esse lado do delírio, existe esse lado dessa empáfia, desse sentimento de os Estados Unidos como a maior nação do mundo, mas existe método por trás. Ainda mais porque Donald Trump não age sozinho. Ele tem um gabinete, ele tem ministros, ele tem toda uma estrutura por trás dele. Então, ele não acorda e faz o que ele quer. É claro que ele tem ímpetos mais pouco mais anormais do que algumas pessoas, do que alguns estadistas. Ele quebra com o direito internacional, ele quebra com uma série de normas, mas ele faz isso aqui com esse método, que a linha mestra é o Make America Great Again. Fazer os Estados Unidos grandes de novo. Ele tem essa linha mestra, ele tem um método, ele tem um motivo por trás. Então, é exatamente isso que você estava comentando. Ele não faz sem um motivo. E nós podemos ver, por exemplo, ele ter aceitado o Nobel da Paz da Maria Corina. Porque é um gesto completamente vazio, no sentido de não significar nada, não foi ele quem ganhou aquela medalha. Então ele está aceitando uma honraria completamente esvaziada de significado, porque ele acha que ele merece. Então essas ações dele, eu acredito que tem muito dessa personalidade dele, de ser uma pessoa que é muito egocêntrica, uma pessoa bastante que precisa desses confetes, precisa dessas luzes, mas que por trás tem esse método para trazer os Estados Unidos na visão dele como, novamente, o maior país do cenário internacional.